E se eu te dissesse que um homem sobreviveu uma noite inteira cercado por leões famintos? Parece impossível, né? Mas essa história realmente aconteceu. Fica comigo até o final que você vai se arrepiar. Babilônia, 539 a.C. O império mais poderoso do mundo acabava de mudar de mãos. Os persas haviam conquistado os babilônios, e agora o rei Dário governava 120 províncias espalhadas por todo o mundo conhecido. Mas tem um detalhe que você precisa saber. Entre todos os conselheiros desse império gigantesco, havia um homem especial. Seu nome era Daniel. Esse cara era diferente. Enquanto outros conselheiros eram corruptos e gananciosos, Daniel era íntegro, honesto e sábio. Ele tinha sido levado cativo de Jerusalém ainda jovem, há mais de 60 anos. Imagina só, passou a vida inteira longe da sua terra, da sua família, da sua cultura. Mas nunca, nunca mesmo, abandonou sua fé no Deus de Israel. Agora, com mais de 80 anos, Daniel ainda servia fielmente no governo. E o rei Dário percebeu algo extraordinário nele. A Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente. Ele era competente, confiável e tinha uma sabedoria que impressionava até mesmo o rei. Por isso, Dário estava pensando em fazer algo revolucionário. Ele queria promover Daniel para ser o primeiro-ministro de todo o império. Imagina só, um estrangeiro, um judeu cativo, comandando o império mais poderoso do mundo. Mas aí que a coisa fica feia. Os outros 120 conselheiros ficaram com muita inveja. Como assim um estrangeiro vai comandar a gente? Ele nem é persa. A inveja começou a consumir o coração deles. Eles começaram a conspirar contra Daniel. Procuraram erros na administração dele, investigaram suas finanças, vasculharam cada decisão que ele havia tomado nos últimos anos. Eles queriam desesperadamente encontrar alguma coisa para acusar Daniel. Sabe o que encontraram? Nada. Daniel era impecável em tudo o que fazia. Não tinha nem um centavo desviado, nenhuma decisão questionável, nenhum favor ilegal. O cara era limpo de verdade. Então os conspiradores perceberam uma coisa. A única forma de derrubar Daniel é usando sua religião contra ele. Porque Daniel tinha um hábito que nunca abandonava, não importava o que acontecesse. 3 vezes por dia, sempre nos mesmos horários, Daniel subia para seu quarto, abria a janela que dava para o oeste, virava o rosto em direção a Jerusalém e orava ao Deus de Israel, de manhã, à tarde e à noite. Todos os dias, sem exceção. Não importava se estava chovendo, não importava se tinha reunião importante, não importava se o rei estava esperando. Daniel sempre orava. Era mais forte que ele, era parte da sua identidade. Os inimigos de Daniel tiveram uma ideia diabólica. Foram procurar o rei Dário com uma proposta que parecia muito inocente. Chegaram no palácio todos juntos, como se fosse uma decisão unânime de todos os conselheiros. Majestade, todos nós, os 120 conselheiros do reino, concordamos numa coisa. O Senhor deveria fazer um decreto especial para fortalecer sua autoridade divina perante o povo. O rei ficou interessado. Que tipo de decreto? Simples, majestade. Por 30 dias, ninguém no reino pode fazer petição ou orar para qualquer deus ou homem, exceto ao Senhor, ó rei. Isso vai mostrar que o Senhor é realmente divino, acima de todos os deuses. E quem desobedecer, vai para a cova dos leões. O rei Dário, lisonjeado com a proposta, achou que era uma ideia genial. Assinou o decreto imediatamente, sem nem pensar 2 vezes. Segundo as leis dos medos e persas, uma vez assinado e selado, nem o próprio rei podia mudar a decisão. A lei era irrevogável. Os conspiradores saíram do palácio esfregando as mãos. Agora pegamos o Daniel. Ou ele para de orar e nega seu Deus, o que vai destruir sua reputação, ou ele continua orando e morre na cova dos leões. A notícia do decreto se espalhou rapidamente por toda a cidade. Todo mundo ficou sabendo. Por 30 dias, só se podia orar para o rei Dário.
Qualquer outra oração significava morte certa. Mas quando Daniel soube da lei, sabe o que ele fez? Ele foi para casa, subiu para seu quarto, abriu a janela que dava para Jerusalém, se ajoelhou como sempre fazia, e orou para o Deus de Israel. Cara, que coragem é essa? Daniel sabia perfeitamente que seria jogado aos leões. Ele sabia que ia morrer de forma terrível. Mas mesmo assim, ele preferiu morrer a trair sua fé. Os espiões dos conspiradores estavam lá, escondidos, observando tudo. No momento que Daniel se ajoelhou, eles correram para o palácio. Rei Dário, Daniel está desobedecendo a lei. Ele continua orando para o Deus dele. O rei Dário ficou desesperado. Só naquele momento ele percebeu que havia caído numa armadilha terrível. Ele adorava Daniel. Daniel era como um pai para ele, um conselheiro fiel, um amigo. Dário passou o dia inteiro tentando encontrar uma brecha na lei, uma forma de salvar Daniel. Consultou todos os advogados do reino, todos os especialistas em legislação, mas não tinha jeito. A lei dos medos e persas não podia ser mudada. No fim da tarde, os conspiradores voltaram ao palácio em grupo. Majestade, lembra que nenhuma lei dos medos e persas pode ser alterada ou revogada? Daniel violou o decreto. Ele tem que ser jogado na cova dos leões. Com o coração partido, sabendo que estava condenando um inocente, o rei deu a ordem. Daniel foi preso e levado até a cova dos leões. Imagina a cena terrível. Uma caverna profunda escavada na rocha viva, com uns 6 metros de profundidade. Dezenas de leões famintos rugindo lá embaixo, caminhando de um lado para o outro, esperando a próxima refeição. O cheiro forte de urina e fezes de animais selvagens. O eco dos rugidos ecoando pelas paredes de pedra. Daniel, com mais de 80 anos, frágil fisicamente, sendo baixado naquela cova de morte. Os leões já tinham matado dezenas de criminosos ali. Era o método de execução mais cruel do império. O rei, com lágrimas escorrendo pelo rosto, gritou para Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, te livre dos leões. Uma pedra gigante, que precisava de vários homens para mover, foi colocada na entrada da cova. O rei colocou seu selo real na pedra, e também o selo dos nobres, para ninguém poder abrir ou tentar resgatar Daniel. Estava selado. Daniel estava condenado à morte. Enquanto isso, no palácio, o rei Dário passou a pior noite da sua vida. Ele não conseguiu comer nem um pedaço de pão. Não conseguiu beber nem uma gota de água. Dispensou todos os entretenimentos da corte, toda a música, toda a dança que normalmente o divertia. Ficou a noite inteira andando de um lado para o outro no seu quarto, orando para todos os deuses que conhecia, pedindo que salvassem Daniel. Não conseguiu dormir nem um minuto. Ficou imaginando os leões despedaçando seu amigo querido. Mas e Daniel? O que estava acontecendo com ele lá embaixo na cova escura? Quando Daniel foi baixado na cova, os leões se aproximaram rugindo, com fome, prontos para atacar. Mas naquele exato momento, algo sobrenatural aconteceu. Deus enviou um anjo poderoso para dentro da cova, e esse anjo fez algo impossível: fechou a boca dos leões. Não que eles ficaram sem fome, não que eles adormeceram. Eles simplesmente não conseguiam mais abrir a boca para atacar. Os leões ficaram mansos como gatinhos domesticados. Alguns até se deitaram ao lado de Daniel, como se fossem animais de estimação. Daniel passou a noite mais tranquila da sua vida, dormindo em paz, protegido pelo poder sobrenatural de Deus. Enquanto o rei não conseguia dormir de preocupação, Daniel dormia tranquilo entre os leões. Bem cedinho, assim que o sol nasceu, o rei saiu correndo do palácio. Nem tomou banho, nem se vestiu direito, nem tomou café. Correu desesperado até a cova dos leões, com o coração batendo forte, esperando encontrar apenas os ossos do seu amigo. Chegando lá,
com uma voz angustiada e trêmula, ele gritou: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde te livrar dos leões? O rei estava esperando silêncio. Estava esperando não ouvir resposta nenhuma. Mas de repente, de dentro da cova, veio uma voz clara, forte e alegre: Ó rei, viva para sempre! O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque diante de Deus fui achado inocente. E também diante do Senhor, ó rei, não cometi crime algum. O rei ficou eufórico. Começou a gritar de alegria, a pular, a chorar de emoção. Tirem Daniel da cova, tirem ele daí agora. Quando Daniel foi puxado para fora da cova, o espetáculo foi impressionante. Ele não tinha nenhum arranhão, nenhuma marca de dente, nenhum ferimento. A roupa dele estava limpa. O cabelo estava penteado. Ele até estava sorrindo. A Bíblia diz que ele foi achado completamente ileso, porque confiou no seu Deus. E sabe o que o rei fez com os conspiradores? Ele mandou prender todos eles. Os 120 conselheiros que tinham armado contra Daniel. E não parou por aí. Mandou prender também as esposas deles e os filhos, famílias inteiras, e jogou todos na mesma cova dos leões onde Daniel tinha passado a noite. A Bíblia relata algo assustador. Os leões despedaçaram todos eles antes mesmo deles chegarem no chão da cova. Antes mesmo de tocar o solo, já tinham sido devorados completamente. Isso prova uma coisa importante. Os leões não estavam doentes, não estavam velhos, não estavam sem fome. Eles estavam famintos e selvagens como sempre. Foi realmente um milagre sobrenatural o que aconteceu com Daniel. Depois de testemunhar esse milagre impressionante, o rei Dário ficou tão impactado que escreveu um decreto oficial para ser enviado para todas as 120 províncias do seu reino. Da parte do rei Dário, para todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Que a paz seja multiplicada para vocês. Faço um decreto pelo qual, em todo lugar do meu domínio, os homens devem temer e reverenciar o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino jamais será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. E Daniel continuou prosperando durante todo o reinado de Dário e também durante o reinado de Ciro, o persa, que veio depois. Deus honrou a fidelidade de Daniel de forma impressionante. Cara, que história incrível! Mas o que essa história ensina para nós hoje? Primeiro, a inveja é uma força destrutiva terrível. Os inimigos de Daniel foram literalmente consumidos pela inveja que sentiam do sucesso dele. E no final, foram eles que morreram de forma terrível na cova dos leões. Segundo, a integridade sempre compensa a longo prazo. Daniel viveu de forma tão correta, tão honesta, tão íntegra, que nem seus piores inimigos conseguiram encontrar uma falha sequer na vida dele. Terceiro, Deus honra a fidelidade acima de tudo. Daniel preferiu morrer a comprometer sua fé, a negar seu Deus, a parar de orar. E Deus o livrou de forma absolutamente sobrenatural. Quarto, nunca é tarde demais para Deus agir na sua vida. Daniel tinha mais de 80 anos quando isso aconteceu. Muita gente nessa idade já desistiu dos sonhos, já parou de acreditar em milagres. Mas Deus ainda tinha planos grandiosos para Daniel. E quinto, a lição mais importante. Deus pode fazer milagres mesmo nas situações mais impossíveis. Quando você está na sua cova de leões, quando parece que não tem mais saída, quando todo mundo já desistiu de você, Deus ainda pode intervir de forma sobrenatural. Agora me conta aí nos comentários. Em que área da sua vida você precisa da intervenção de Deus? Que cova de leões você está enfrentando hoje? Que situação parece impossível na sua vida? Se você acredita que o mesmo Deus que fechou a boca dos leões para Daniel
pode fazer milagres na sua vida hoje também. Deixa um amém bem grande nos comentários. E se essa história te impactou, se te deu esperança, se te fez acreditar que Deus ainda faz milagres hoje, compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. Alguém precisa ouvir essa mensagem hoje. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, porque toda semana eu trago histórias bíblicas incríveis e inspiradoras como essa. E não esqueça nunca: por mais difícil que seja a sua situação, por mais impossível que pareça, Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Ele nunca vai te abandonar. Até a próxima, e que Deus abençoe abundantemente a sua vida.